Olá, professores e gestores. Eu sou a professora Fernanda, estou PEC de Língua Portuguesa na Diretoria de Ensino de Itu. Oi a todos, professores e gestores. Eu sou a PEC de Arte, também da Diretoria de Ensino de Itu. Uma excelente formação a todos. No vídeo de hoje, nós vamos conversar com vocês sobre Redação Paulista, uma plataforma muito legal que está chegando para fortalecer o trabalho do professor. Durante a nossa formação, nós teremos a seguinte pauta: a apresentação da plataforma Redação Paulista, o acesso à plataforma, as propostas de redação da SEDUC e também propostas autorais, e também a lista de presença e avaliação do nosso encontro. Os nossos objetivos são apresentar a plataforma Redação Paulista aos professores de língua portuguesa e equipe gestora das escolas da diretoria de Itu, proporcionar também aos professores de língua portuguesa, como também para a equipe gestora, orientações sobre como acessar a plataforma, de modo a instruir como encontrar e encaminhar propostas de redação da SEDUC e também como criar e encaminhar uma proposta autoral com o intuito de melhoria da aprendizagem do estudante. Fernanda? Bom, o primeiro passo para nós utilizarmos a plataforma de redação é o acesso. O acesso à plataforma pode ser feito de duas formas. Você, professor, pode acessar pelo gerenciador através do link tarefas.cmsp.educacau.sp.gov.br ou pode acessar direto pelo menu da sede, através do caminho Centro de Mídias, Tarefas, Gerenciador de Tarefas. Então, aqui no próximo slide, nós colocamos para vocês, a título de exemplificar, aqui na barra de busca, o link tarefas.cmsp.educacau.sp.gov.br e no próximo slide nós exemplificamos o acesso por meio da sede, acessando o Centro de Mídias, Gerenciador de Tarefas. Em qualquer um dos caminhos que você seguir, você vai chegar nesse campo. Vai selecionar Servidor e vai acessar através do login e da senha que você utiliza na sede. Clica em Entrar. Muito bem. Feito esse acesso, nós vamos começar então com as orientações para que você envie uma proposta de redação. Então, a SEDUC já deixou disponível ali algumas possibilidades, algumas propostas de redação que estão alinhadas com os materiais digitais. Então, nós encontramos proposta de redação para todos os anos e séries. E elas estão alinhadas, como já disse, com os materiais digitais. Vocês vão encontrar lá também propostas para treinar para o Enem, por exemplo. Então, agora eu vou compartilhar essa tela para que vocês possam visualizar o caminho que nós vamos fazer. No canto esquerdo da tela, você vai em Atividades, Modelos. E aí você vai selecionar aqui Localizador. E aqui você vai colocar Redação Paulista, tudo junto e sem tio, sem cedilha, tudo junto. E vai clicar em Procurar. Aqui você já consegue visualizar algumas possibilidades, né, algumas propostas de redação que a Secretaria da Educação já deixou aqui disponíveis. Olha, para sexto ano, sétimo ano, primeira, segunda, terceira série do ensino médio. Vejam que aqui nós vemos uma coluna
e está escrito localizador. E aqui nós vemos a numeração do localizador que consta lá no material digital. Muito bem. Vamos então escolher uma proposta, né? Eu tenho então, por exemplo, um 8º ano e eu vou encaminhar para os meus alunos uma proposta de redação aqui do 8º ano. Então, eu vou aqui do lado direito, nesses 3 pontinhos, eu vou clicar nesses 3 pontinhos, vai aparecer visualizar. Ao clicar em visualizar, você consegue ter aqui a visão da proposta de redação, né? Você consegue ver qual é o enunciado da proposta, o texto de apoio que foi colocado aqui para que o aluno possa produzir, certo? E você tem também como fazer a visualização do tablet, como que o aluno vai ter a visão no tablet ou no computador. Certo? Muito bem. Então, eu tive a visualização da proposta que eu vou encaminhar para os meus estudantes. Eu volto aqui no canto esquerdo da tela, na setinha. Eu volto. Muito bem. E para encaminhar para a turma, eu vou aqui no aviãozinho, ó. Está escrito publicar. Estão vendo um aviãozinho verde? Você vai clicar em publicar. E aí você vai selecionar a turma e agendar o período para a produção de texto. Aqui, para a turma, eu vou colocar oficina de redação, mas é importante dizer que aqui é só para exemplificar, porque como PEC, nós não temos turmas para encaminhar as redações. Então, aqui é uma turma experimental, essa turma oficina de redação. É para que nós possamos demonstrar a vocês como fazer. Mas para você, vai aparecer todas as suas turmas. E você consegue aqui encaminhar ou para uma turma só ou para um grupo de turmas, se você quiser. Aí você vai clicar em agendar, vai selecionar a data e o horário a partir do qual a redação estará disponível. Clica em OK. E aqui, nesse outro quadrinho, você tem o prazo para que ele possa realizar a redação. Então, o prazo que nós estamos sugerindo como prazo padrão é sempre até as 23 horas e 59 minutos de 2 dias subsequentes ao dia em que você lançou a proposta de redação. Então, por exemplo, eu estou agendando aqui a proposta de redação para o dia 8 de agosto. Então, meu aluno vai ter até 2 dias para realizar a redação. Ele terá até o dia 10 de agosto, às 23 horas e 59 minutos. Feito isso, você vai clicar em publicar no canto direito. Pronto, olha lá, atividades publicadas com sucesso. Então, os estudantes do 8º ano que eu selecionei, ou dos 8º anos, receberão a proposta de redação selecionada. Muito bem. Deixa eu voltar aqui um instantinho. Outra possibilidade é o professor criar uma proposta autoral de redação. Então, ele vai clicar em modelos e aí ele vai selecionar criar um modelo, criar uma proposta, né? Criar um modelo. Muito bem. E daí ele vai preencher o título da proposta, é de campo obrigatório. Ele vai definir as tags, né? São opcionais, mas nós aconselhamos que vocês coloquem tags, coloquem etiquetas para facilitar a localização do texto. Isso vai facilitar a vida tanto do professor quanto do estudante. Não selecione os botões exame e nem embaralhar questões, tá? Esses 2 botões aqui, eles são utilizados para as tarefas ou provas. Na redação, a gente não vai utilizar os botões exame ou embaralhar questões. E aí vai clicar em salvar.
Feito isso, vão abrir outras janelas e o professor poderá salvar na etiqueta, do lado direito, o componente curricular, língua portuguesa, e aí ele vai clicar em adicionar para poder colocar ali o enunciado da redação e outros detalhes da redação que vão apresentar aí uma riqueza de detalhes para que o aluno possa escrever a sua redação, inclusive com a definição de critérios para a correção. Então, vamos praticar essa possibilidade também. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um instantinho. Muito bem. Então, aqui do lado esquerdo, o professor já está em modelos, né? Ele vai clicar aqui no canto direito, criar modelo. E aí ele vai preenchendo à medida em que vão aparecendo essas fichas, tá? Então, por exemplo, título da redação. Vamos colocar aqui só a título de exemplificar. Só um instantinho. Eu coloquei aqui só a título de exemplificação. Copa do Mundo Feminina de Futebol. Uma descrição, vamos colocar aqui. Redação. Terceiro bimestre. Lembrem-se, é só a título de exemplificar. Você pode colocar outras descrições, tá? Localizador. Então, a gente vai colocar umas tags aqui para facilitar o aluno para ele encontrar. Copa, cliquei em Enter. Futebol é uma outra tag, clico em Enter. Então, vejo que vão aparecer aqui alguns localizadores para que o aluno ou mesmo o professor encontrem a proposta de redação. Aqui embaixo, então, como já disse a vocês, nos botões Exame e Embaralhar Questões, nós não vamos utilizar essa funcionalidade quando estivermos preparando uma proposta de redação, tá bom? Clica aqui no botão Salvar, no canto inferior direito. Olha lá, atividade atualizada com sucesso. Aí você vai aqui em categorias, tem uma etiquetinha aqui, olha, categorias, clica nela. Você vai selecionar componente curricular e no filtro de baixo você vai selecionar o componente língua portuguesa. Vai aqui em adicionar. Muito bem. E aí aqui você vai ver um ícone, um sinalzinho de mais, para você adicionar algumas informações, tá? Então aqui, tipo de questão, no filtro você vai escolher redação, nota. Como nota padrão, nós sugerimos nota 100. Aqui no enunciado, você vai colocar, evidentemente, o enunciado da produção de texto. Então, apenas a título de exemplificar, eu vou escrever aqui. Elabore uma notícia sobre a Copa do Mundo de futebol feminino. Claro que aqui, para a gente ganhar tempo, eu vou fazer assim bem curtinho, mas vocês vão elaborar o enunciado, dando o maior número possível de orientações para o estudante elaborar a sua redação, né? Então, eu fiz assim curtinho só para exemplificar para vocês. Aí você vai aqui no cantinho direito inferior, salvar. Muito bem.
Aqui no resolução a gente não vai mudar nada, né? Porque não é uma questão, é uma redação, nós estamos propondo. Idioma, língua portuguesa. Gênero textual, notícia, 8º ano. Então, vejam que tem aqui uma série de possibilidades. Olha, há uma gama de possibilidades aqui. Então, a título de exemplificar, eu vou colocar aqui, notícia, 8º ano, tá bom? Aqui no número mínimo de palavras, já está padronizado com 150 palavras, tá? O número máximo de palavras você pode deixar 1000, como está sugerido aqui, ou você pode editar. Então, para que vocês vejam aqui como demonstração, eu vou editar e vou colocar máximo de 200 palavras, tá bom? Aqui nós temos a opção atribuir critérios de avaliação individualmente, ou você pode escolher a partir desses filtros os critérios de avaliação que já estão sugeridos aqui na plataforma. Como nós estamos propondo uma redação para o 8º ano com uma notícia, então eu vou escolher aqui o critério de correção notícia 8º ano. E aí aparecerão automaticamente os critérios para a correção da redação. Então, vejam que nós temos aqui como critérios tema, adequação ao gênero, marcas e autoria, convenção de escrita. Cada um deles com peso 2. Se você clicar nesse ícone aqui do lado, tem esse izinho de informação, você vai ter outras informações a respeito. Então, olha só. Tema. A notícia apresenta o tema solicitado. Pode passar o cursor em cima do outro, olha, vai abrir uma outra caixa. O texto apresenta os estágios composicionais típicos, e aí ele vai descrevendo tudo que se espera a respeito de uma redação com adequação a esse gênero. Passa o cursor em cima da outra informação e assim sucessivamente você consegue visualizar algumas informações aí, tá bom? Então vejam que se nós temos 4 critérios de correção aqui com peso 2 cada um, a gente não vai chegar a 100, né? Então tá faltando um peso aí. Esse 5º peso fica a critério do professor. O professor tem então aí uma flexibilidade para poder trabalhar com esse outro 5º peso. Ok? Muito bem. Seguindo, a gente pode inserir aqui um texto de apoio, se vocês quiserem, tá? Quer dizer, é bom, na verdade, é recomendável, né? Melhor dizendo, é recomendável que você deixe um texto de apoio. Então, eu vou lá na minha máquina e vou procurar um texto de apoio. Então, vejam que interessante, né? O professor tem o recurso de copiar e colar, tá? Então, nós temos aqui um textinho que foi elaborado para uso nessa exemplificação que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, ele foi especialmente trabalhado para isso, é apenas para nos auxiliar na exemplificação do que nós vamos fazer. Então, aqui eu vou colar o texto de apoio, ok? Salvar. Tudo bem? Rolando aqui para cima, eu esqueci de uma outra funcionalidade interessante. Eu tenho também a possibilidade de incluir uma imagem aqui para compor essa minha proposta de redação, tá? Então, deixa eu ir aqui nos meus downloads. Então, você vai vai arrastar a imagem aqui para a proposta de redação. Então, fiz aqui uma imagem no Canva, apenas para exemplificar para vocês como é possível incluir também uma imagem na proposta de redação. Então, nós já definimos aqui na proposta de redação, né, o título, já fizemos uma breve descrição, colocamos os localizadores, selecionamos o tipo de questão, trata-se de uma redação, elaboramos um enunciado, acrescentamos uma imagem, selecionamos o gênero textual, definimos o número de palavras que o aluno vai poder utilizar,
os critérios de correção, o texto de apoio e agora no canto inferior direito nós vamos clicar em salvar. Olha lá, atividade atualizada com sucesso. Aí eu volto aqui com a setinha, né? Voltar. Vou clicar em, olha aqui, meus modelos e vou procurar. Então vejam que aqui na relação dos meus modelos, eu vou encontrar a proposta de redação que eu acabei de cadastrar, Copa do Mundo Feminina de Futebol, olha, que foi criada no dia 8 de agosto. Muito bem. Então, lembrem-se, vocês podem aqui nos 3 pontinhos e visualizar como é que vai ficar a proposta de redação. E aí, clicando aqui no aviãozinho, publicar, você vai encaminhar para a turma ou para o grupo de turmas que vão realizar essa redação. Então, repetindo, eu vou clicar aqui em oficina de redação, apenas porque essa é a minha turma, né, para exemplificar para vocês, mas para vocês aparecerão as turmas que vocês têm, e o agendamento é realizado da mesma maneira como nós fizemos com a redação lá das opções, das propostas que a Seduc já nos deixou lá, tá? Então, eu vou clicar aqui o agendamento da redação e eu vou clicar também selecionando o prazo. E daí eu clico em publicar. Ou melhor dizendo, atividade publicada. Bem, pessoal, então por hoje é isso. Esperamos que vocês tenham compreendido, então, esse passo a passo para acessar a plataforma e aproveitar as propostas de redação que já foram deixadas lá pela Seduc e que estão alinhadas com os materiais digitais, ou criar propostas autorais de redação para os seus estudantes. Jucimara? Gostaria de agradecer a todos e lembrando, não esqueçam de preencher, tá, a lista de participação e também pontue o que vocês necessitam nessa relação, ok? Beijo a todos, Fernanda. Agradeço a atenção de todos, estamos à disposição. Muito obrigada.